Talvez você esteja cansado, lutando, com vontade de desistir, sentindo que algo invisível está tentando te parar, né? Eu me chamo Vanessa e nesse canal nós falamos sobre a vida cristã real, sem maquiagem, baseada na palavra do Senhor. E nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre batalha espiritual. Como identificar se estou vivendo uma batalha espiritual, né? Porque muitos hoje ainda não conseguem discernir e entender quando estão passando por guerra. Em Efésios 6:11 vai dizer que existe uma guerra acontecendo e que essa guerra não é contra pessoas, não é contra a carne, mas contra principados e potestades, o inimigo das nossas almas, que quer a todo momento nos parar, que tenta a todo momento nos desanimar, que tenta a todo momento esfriar a nossa fé e, consequentemente, a gente se afasta de Deus. Eu vou falar nesse vídeo alguns sinais, né, de como você identificar que você está passando por uma batalha espiritual, que são os sinais mais comuns, né? Tem vários, mas os sinais mais comuns são o peso espiritual, né, que você sente. Você sente uma opressão, você existe um peso, você sente algo diferente, né, que não tá bom. Você começa a sentir uma tristeza sem explicação, um cansaço sem explicação, um desânimo sem explicação. Brigas começam a aparecer na sua casa, brigas constantes, onde não havia briga, né? Começa a haver brigas de coisas pequenas, viram desavenças grandes, né? Então tudo isso são sinais de que você está numa batalha espiritual. Eu tenho algumas experiências com batalha espiritual, né? Já passei por várias, porque assim, irmãos, quando a gente está vivendo verdadeiramente querendo, mesmo com todos os nossos erros, nossas falhas, fraquezas, né, que somos pecadores e falhos, mas como estamos querendo viver verdadeiramente na presença do Senhor, corretamente, baseado na palavra de Deus, praticando a palavra do Senhor, fazendo a obra, né, de Deus, então os ataques vêm e vêm muitas vezes com força, né? Eu passei por uma experiência que eu senti no meu corpo físico, muitas vezes vem no nosso corpo físico, né? Então, naquele momento, Deus me revelou, né, o que era. E naquele momento, no momento que nós estamos passando por batalha espiritual, esse é o momento de nós não baixarmos a guarda. Não é o momento de retroceder, não é o momento de recuar. O que eu quero dizer com isso? Quando nós estamos passando por batalha, a gente fica desanimado, a gente fica triste, a gente fica cansado. Então é nesse momento, exatamente nesse momento, que nós temos que ir congregar, porque não dá vontade de ir congregar, não dá vontade de ir para os cultos, não dá vontade de orar, não dá vontade de jejuar. A gente verdadeiramente sente um cansaço, sente um peso, né? Então é nesse momento que nós temos que fazer, lutar com as armas certas, que é as armas ofensivas de Deus. Nos revestimos das armaduras de Deus, eu vou falar aqui já já, nos revestimos para que a gente venha saber lutar essa guerra e sair vencedor com Cristo, né? Então assim, porque a nossa luta não é contra a carne, não é na força do nosso braço, não é contra as pessoas, é somente com o poder de Deus. Então o que é que a gente tem que fazer quando estiver vivendo, identificou que está passando uma batalha espiritual, está vivendo uma guerra espiritual? É nesse momento que nós temos que orar, é nesse momento que nós temos que buscar a Deus, é nesse momento que nós temos que ir para os cultos, congregar. Por quê? Porque lá nós sabemos que vai ter uma palavra que vai nos reanimar, né? Que vai nos dar bom ânimo, um novo ânimo, que vai trazer um renovo para a nossa vida, para a gente continuar aquela guerra, né? Para a gente continuar firme naquela guerra e vencer com Deus. Então, mesmo passando aquele momento de peso, de opressão, de desânimo, ore a Deus, ainda que seus lábios não falem nada, mas que no seu coração você ajoelhe e ore a Deus dentro do seu coração, sem conseguir abrir a boca. Muitas vezes, eu tô falando que muitas vezes aconteceu assim comigo, eu não conseguia nem abrir os lábios para falar com Deus, mas dentro do meu coração, com minhas lágrimas, Deus entendia, né, que eu queria me fortalecer, e naquele momento eu pedia força a Deus, força para me reerguer, né, para não me deixar ali prostrada, porque eu sabia, entendi, comecei a entender o que era guerra espiritual, então eu sabia que eu não podia recuar, eu sabia que eu não poderia, o que era o que o inimigo quer fazer quando a gente está na guerra. Desânimo vem, a gente quer ficar presa, a gente não quer ver ninguém, a gente quer ficar no quarto, a gente não quer ir pro culto, a gente não quer orar, a gente não quer jejuar. Então, tudo isso ele faz para ver se a gente
vai cair na cilada, né? Nas armadilhas. Então, quando a gente entende, a gente conhece, lê a palavra do Senhor, tem a palavra do Senhor guardada no nosso coração, a gente lembra, o Espírito Santo do Senhor faz lembrar a gente da palavra dele e declarar, né? Declarar o Salmo 91, que é um salmo ali de guerra para você guerrear. Muitas das vezes já fiz isso, né? Dentro da minha casa, quando estava passando por guerra, por batalha. Eu clamava o Salmo 91 e aquilo era um combustível, parece que trazia um combustível a mais, sabe? Que aquilo dava mais vontade de guerrear, de lutar, de não parar, né? Por amor à minha família, por amor ao que estivesse acontecendo, né? Onde a guerra espiritual estivesse acontecendo, em que área estivesse acontecendo na minha vida. Então aquilo me dava um bom ânimo, aquilo me dava um combustível para não parar. Então é assim que a gente tem que ser. A gente, mesmo com tudo isso, todo o peso, a gente não pode parar de orar, a gente não pode parar de jejuar. Muito pelo contrário, é nesse momento que a gente tem que orar mais, é nesse momento que a gente tem que nos consagrar mais, é nesse momento que a gente tem que ir para os cultos, porque vamos receber uma palavra, né, de Deus que vai trazer bom ânimo, vai trazer uma palavra de fé aos nossos corações e saber que Cristo está conosco. Então, Efésios vai dizer que a gente tem que se revestir das armaduras. E as armaduras são o cinturão da verdade, que é viver uma vida íntegra, couraça da justiça, proteger o nosso coração, a sandália da paz, que é levar o evangelho mesmo em meio à luta, mesmo passando pelo processo de batalha, a gente tem que levar o evangelho de Deus, o escudo da fé, que vai fazer com que a gente resista ao medo, resista à ansiedade, resista às dúvidas, resista à incredulidade que muitas vezes vem, né, quando a gente está vivendo uma batalha espiritual. O capacete da salvação, que é blindar a nossa mente com a palavra do Senhor. A todo momento a gente tem que estar lendo a palavra do Senhor, porque blinda a nossa mente contra os ataques do maligno, contra os dados inflamados, contra as setas, né? Quando a gente declara a palavra do Senhor, a gente blinda a nossa mente com a palavra de Deus, aquela seta cai por terra. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus, que é a nossa arma ofensiva. A arma ofensiva que a gente tem contra o inimigo é a palavra do Senhor. Se a gente for ver o exemplo de Jesus lá no deserto, a todo momento, Jesus somente declarou a palavra. Jesus não lutou, Jesus não pegou uma espada, não pegou uma pedra, não lutou com seu corpo físico na carne. Jesus simplesmente deixou um exemplo de como nós resistimos ao diabo e ele foge, que é com a palavra do Senhor. Sujeitados a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós, como com a arma ofensiva que é a palavra, a espada do Espírito. Por isso nós cristãos temos que estar habilitados, temos que estar lendo a palavra do Senhor. Nós temos que estar nos alimentando da palavra de Deus, porque é isso que enche o nosso espírito, é isso que faz com que a gente vença os dias maus quando vem, A palavra do Senhor a gente declara e aquele mal parte em retirada. Então, assim, a gente tem que nos revestir da palavra de Deus, sabendo que Deus é conosco, Sabendo que Deus, quando a gente luta com as armas certas, nós sabemos que Deus é conosco. Quando a gente quer lutar com nossa própria força, com a força do nosso braço, com a nossa carne, muitas das vezes a gente está vivendo ali, Deus usa, o inimigo usa, as pessoas para nos afrontarem, para dizer, pessoas íntimas, próximas a nós que a gente ama, e aquilo nos machuca, Então a gente quer lutar como? Com a nossa carne, a gente não quer entender que ali é o inimigo usando, naquele momento. Muitas vezes não é. Tem algumas vezes que não é, mas muitas das vezes é. Porque ele quer nos afrontar, ele quer nos abater, ele quer abater quem está na presença do Senhor para que a gente venha desanimar, esfriar a nossa fé em Cristo e, consequentemente, nos afastar de Deus. Essa é a estratégia do diabo. Quando a gente começa a entender como é a estratégia do inimigo que a gente está lutando, a gente sabe como lutar com as armas certas. Porque lá no Antigo Testamento, para o povo de Deus ir para a guerra, eles primeiro estudavam quem eram os inimigos dele, como eles lutavam, como era a estratégia deles, de luta. Então eles estudavam para depois aí então armar o esquema deles também, a estratégia deles para ganhar, do inimigo. Então é assim nas nossas vidas. A gente tem que entender como o inimigo trabalha, com a estratégia dele, como é que ele faz para abater o crente, para tirar o crente da posição, para querer que o crente entre na carne e lute com suas próprias forças. Então, quando a gente entende isso, quando a gente sabe as estratégias do inimigo, a gente sabe como lutar.
que são com as armas que Jesus nos deixou. As armas que está escrito em Efésios 6. Oração, vigilância, busca, jejum, leitura da palavra. Então, essas são as armas do crente, que o crente está fortalecido e que o inimigo tem medo, né? O inimigo tem medo desses, que tá ali, ó, sabendo como é que luta, e mesmo assim ele ainda vem, né? Mesmo assim ele ainda envia, né, os secretários dele, né, para poder tirar a nossa paz, querer tirar a nossa paz, querer tirar a gente do propósito que Deus tem para nossas vidas. Então, assim, a vitória não vem, entenda, a vitória não vem da força humana, né? Vem do poder de Deus. A vitória não vem da nossa carne, né? Só vem com o poder de Deus. E eu falei no início do vídeo, né, que uma das coisas que eu passei, né, uma das batalhas que eu já passei, que eu senti no meu corpo físico, foi quando eu estava passando por uma batalha na minha casa, mas eu não estava baixando a guarda, né? Foi muito terrível, porque eu sentia no meu corpo físico, eu sentia muita dor na cabeça, eu sentia como se um urso apertasse meu cérebro de tanta dor que eu sentia, né? Aquela opressão querendo me paralisar. E Deus ali revelou naquele momento, né? Mesmo ali passando por aquela dor física e aquela batalha espiritual, eu não retrocedi, eu não baixei a guarda, né? Pedindo misericórdia a Deus, pedindo força a Deus, porque sozinha eu não conseguiria jamais. E ali Deus usou, né, algumas pessoas para falar o que o inimigo queria fazer comigo naquele momento. Queria me paralisar, queria me colocar numa cama, no leito, né, de um hospital, para me paralisar, para eu não falar mais da palavra do Senhor. Então, é assim que ele age, né? Então, a importância da gente saber identificar as estratégias, as armas que o inimigo usa, para a gente também saber lutar com as armas certas, né? Que são as armas do Senhor, as armaduras que vêm de Deus. Então, eu espero que nesse vídeo eu tenha explicado um pouquinho para você como lutar com as armas certas. A mensagem falou com você, deixe seu like, compartilhe, se inscreva no canal, comente e vamos juntos espalhar o Evangelho verdadeiro de Cristo, amém? Que Deus abençoe a todos, até o próximo vídeo, se Deus assim permitir. Tchau, tchau!